Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à segunda aula de exercícios, né, dessa semana, que é a semana de exercícios. Esse material é o mesmo que eu vou passar no encontro síncrono com vocês, certo? Então eu estou gravando aqui uma forma um pouco mais detalhada e eu vou passar esse material no encontro síncrono. Então, antes de iniciar, eu quero passar um pouquinho sobre o conceito de camada limite, ok? Então, camada limite, né? Vocês já ouviram falar, mas ela veio para resolver esse paradoxo desse exemplo que eu vou passar para vocês, né? Então, inicialmente, né, para um fluido, a gente tem que as tensões de cisalhamento elas são geradas, né, pela viscosidade, pelo escoamento viscoso, escoamento viscoso, né, as tensões de cisalhamento. E então, assim, imaginem uma esfera arremessada, né, no ar. A gente tem a esfera indo nessa direção e aqui o escoamento, né, um movimento relativo, fazendo esse movimento. Essas são as minhas linhas de corrente, ok? Então, essa esfera ela vai ter o atrito que pode ocorrer devido a duas formas, né? A resistência do ar de duas formas. Uma pode ser pela parte viscosa e outra pela arraste de forma, né? Ela tem uma área de seção transversal circular, né? E essa área aqui, a geometria dela vai criar um arrasto de forma, que seria a força seria o FD. A gente já viu em algum outro exemplo esse FD. Ok? Então, vamos introduzir aqui o conceito do número de Reynolds. O número de Reynolds, por definição, é ρ VL sobre a viscosidade, né? Se L é um comprimento característico, que no caso dessa esfera pode ser o diâmetro, né? Dependendo do que eu estou estudando, ele vou ter comprimentos característicos diferentes. Mas de uma forma não muito rigorosa, ele vai fazer uma relação entre as forças de pressão, né? Vou colocar aqui a pressão e as forças viscosas, ok? Então, o que isso me diz, né? Se eu tenho um número de Reynolds muito elevado, né? Quer dizer que o efeito viscoso é pequeno e o efeito de pressão é elevado. Isso não é todo exemplo que eu posso fazer essa relação direta, né? Mas vamos só analisando de forma simples essa esfera arremessada, ok? Então, para um número de Reynolds muito elevado, eu poderia dizer que o escoamento é invícido, ok? Invícido quer dizer ele não tem viscosidade. Eu não levo em consideração a viscosidade. Então, no caso do escoamento invícido ou não viscoso, eu tenho um exemplo A. Eu arremessei uma esfera, eu tenho essas linhas de corrente, né, escoando sobre a esfera, e então eu não tenho atrito viscoso. Nesse caso, se eu estou considerando o escoamento invícido, não tenho atrito viscoso. E isso ocorre para quando eu considero velocidades muito altas, né? Com velocidades características altas, o meu Reynolds muito alto, para fluido não muito viscoso, né? Eu posso considerar isso, mas vamos ver o que isso vai acarretar. Então, se eu pegar uma análise do escoamento não viscoso aqui, eu tenho que no meu ponto A e C, olhando as linhas de corrente, eu vou ter velocidades igual a zero, são pontos de estagnação. A e C são pontos de estagnação. Vocês lembram da equação de Bernoulli? A gente vai ver em mais detalhes ela depois, mas lembra pela equação de Bernoulli, né? Se eu tenho esses pontos de estagnação, né, eu vou ter pontos de pressão muito elevada. O que é de se esperar, né? Se eu arremessei uma bola, aqui na frente dela eu tenho uma pressão muito elevada, né? Que ela está defletindo o escoamento ao redor dela. E no ponto B eu vou ter pontos de pressão baixa, né? Pontos de baixa pressão, e ponto A, pontos de pressão elevada. Mas no caso de um escoamento não viscoso, eu vou ter uma simetria, né? Então no meu ponto C eu também vou ter uma pressão elevada. O que isso acarreta?
eu vou dizer que eu não tenho atrito de forma, arrasto de forma, porque a pressão em A é igual à pressão em C, eu não tenho uma diferença de pressão que vai criar esse arrasto de forma, né? Então eu entro num paradoxo. Paradoxo D'Alembert, que é o que? A esfera não sofre arrasto. Porque eu estou dizendo que a viscosidade é desprezível e o arrasto, o que é uma consideração bem razoável, tá, gente? Não, o arrasto, as forças de arrasto em uma esfera, né, arremessada no ar, elas realmente não são decorrentes do atrito, a maior parte delas, a maior fração delas não é decorrente do atrito, mas olhando por um escoamento não viscoso, né, se eu não tenho atrito, o escoamento não é viscoso, se eu não tenho viscosidade, eu não tenho arrasto de forma. Então, o que está acontecendo aqui, né? Daí a resposta foi obtida por um nome famoso aqui para vocês, Prandtl, em 1904. Isso leva em consideração a condição de não escorregamento na superfície da esfera. O que ele disse? Prandtl observou que, devido à condição de não escorregamento, no ponto B eu deveria ter uma velocidade muito baixa, uma velocidade zero, né, relativa à esfera. Mas, olhando o modelo não viscoso, eu tenho uma velocidade muito elevada, né? Porque é onde eu tenho a maior velocidade do meu escoamento. Então, ele sugeriu que existe uma camada delgada, muito fina, próxima à superfície da minha esfera, onde ali os efeitos de viscosidade não podem ser desprezados, né? Ali eu tenho o efeito de viscosidade, certo? Então, porque esse não escorregamento é experimentalmente visto. Então, o modelo em visto ele é aceitável fora dessa camada muito fina, né, que é o que a gente vai chamar de camada limite. Camada limite ela vai de uma forma em que o meu perfil de velocidades não ficou muito bem desenhado. É uma região onde o meu perfil de velocidade ele é afetado pela presença da esfera. A partir da camada limite, a gente pode dizer que ali não é mais afetado, né? Então, teoricamente, se eu usar as equações diferenciais, né, se eu integrar em toda dali para cima da minha esfera, né, eu não vou ter essa condição de equilíbrio nunca, né? Mas então a gente considera ali em torno de 98%, 95%, isso depende da definição que eu quero, né? Então ela serve tanto para definição de camada limite hidrodinâmica ou térmica também. É uma condição onde nesse ponto eu tenho uma porcentagem do escoamento que não está sendo afetado pela camada limite, certo? Então essa camada limite ela leva em consideração os efeitos viscosos da presença da esfera. E outra coisa que foi observado é que devido a essa viscosidade, ela vai freando o escoamento, né? Existe um certo ponto aonde eu não tenho mais energia, né? Especialmente se for um escoamento laminar, para manter segurando esse escoamento. Eu tenho um ponto de separação, um ponto de descolamento da camada limite, certo? Então, eu não tenho mais energia para poder fazer esse escoamento sendo freado, né, e fazer o contorno na esfera que nem ele faz nessa condição aqui. Então, nesse momento, eu tenho o descolamento da camada limite e eu crio uma região de esteira turbulenta. E essa região de esteira, ela é caracterizada por uma pressão muito baixa. Então aqui eu tenho uma região de pressão alta e aqui eu tenho uma região de pressão baixa. Isso faz com que eu tenha um arraste aerodinâmico, né? Então, percebam, eu estou considerando o escoamento não viscoso na maior parte dele,
por causa das altas velocidades que essa esfera foi arremessada, mas eu preciso levar em consideração a viscosidade numa camada delgada ali próxima. O arrasto não é decorrente principalmente, né, da viscosidade. Ele até tem uma parte da viscosidade, mas não do atrito em si. Esse atrito afeta uma camada pequena. O arrasto, a maior parte dele é decorrente justamente do descolamento da camada limite e de um arrasto de corpo, de um FD, que é gerado por causa disso. Então, por isso que aquelas bolinhas de golfe, elas têm umas camadinhas, uns furos nela, porque esses furos, eles aumentam um pouco o arrasto de viscoso, porque o meu escoamento ele entra aqui, né? Ele entra nas cavidades e sai dessas cavidades. Então aumenta um pouquinho o arrasto viscoso, mas é pouca coisa. O que ele faz é eu entrego energia para esse escoamento, para essa camada limite, ao ponto de que ela se torna turbulenta e ela tem mais energia, mais quantidade de movimento para conseguir segurar mais tempo. Então a separação dela ocorre numa região mais posterior que num caso de uma esfera lisa, certo? Então fazendo isso eu baixo bastante o arrasto de corpo. Por isso que bola de tênis de golfe vai muito mais longe do que uma bola lisa, se fosse arremessar. Porque eu estou entregando nessas cavidadezinhas um pouco de quantidade de movimento que vai manter mais esse ponto de separação da camada limite por um tempo maior. Depois a gente pode ver com mais calma isso, né? Mas eu quis introduzir isso por quê? Porque nesse primeiro exercício eu tenho aqui uma camada limite. Então eu queria que vocês tivessem uma noção do que é a camada limite. O fluido em contato direto com uma fronteira sólida estacionária tem velocidade de zero na condição de não deslizamento experimental, né? Então, fluido bem na superfície aqui, eu tenho uma condição de não escorregamento, a velocidade é igual à da placa. Com a placa estacionária, a velocidade é zero. Dessa forma, o escoamento sobre a placa plana adere-se à superfície da placa e forma uma camada limite, como mostra a figura abaixo. Então, vocês percebem que fora da camada limite, a minha velocidade é u, né? Ou muito próximo a u. E a camada limite é onde essa velocidade foi afetada pela presença da placa. E essa camada limite ela vai aumentando com o tempo, né? Eu vou ter uma influência da placa crescendo na influência do perfil de velocidades, ok? O escoamento ao montante da placa é uniforme com velocidade v igual a u. I porque eu estou só no eixo x, né? De 30 metros por segundo. A distribuição dentro da camada limite ao longo de CD, né? Aqui, ó, essa é a distribuição em CD do meu perfil de velocidades, é aproximada por uzinho sobre u igual a 2y, aqui é a espessura da camada limite, esse delta minúsculo aqui, menos y sobre espessura da camada limite ao quadrado. Ok? Então aqui tem mais outras condições, né? A espessura da posição é de 5 milímetros, o fluido das propriedades dele. Supondo uma largura de 0,6 metros, calcule a vazão em massa através da superfície BC. O que está acontecendo, gente? Eu tenho aqui uma conservação da massa. Eu posso já visualizar, né? Porque eu tenho uma parcela de escoamento que entra entre A e B, uma parcela que saiu entre C e D, que é menor, porque o meu perfil de velocidades ele mudou, ele foi afetado, eu não tenho mais a velocidade uniforme. E eu tenho uma parcela que eu não tenho uma parcela que passa por AD, porque isso aqui é uma placa sólida, né? Então eu vou ter uma parcela de vazão máxima passando por BC. Né? Ele vai ter que fugir, porque entrou uma quantidade de massa X, saiu uma quantidade menor que isso, uma fração de X, e a outra fração restante vai ter que passar por BC. Certo? Então vamos calcular qual é a vazão máxima através de BC, do meu volume ABCD. Ok. Então voltando lá ao que a gente viu na aula, né, vamos fazer o teorema de transporte de Reynolds usado para a vazão máxima, né? O dV mais integral na superfície de controle de ρ v dA. Isso aqui é igual a zero, né? dA. Eu usei para massa, eu tenho que aqui, em regime permanente, a variação de ρdV dentro do volume V no tempo
é 0, porque eu tenho regime permanente. Então eu vou ter que avaliar apenas o que passa pelas superfícies de controle, né? Então eu tenho alguma superfície de controle. Eu tenho a superfície, olhando o desenho de novo, eu tenho um retângulo. Eu tenho, deixa eu só ver como é que era o desenho aqui. Aqui é o meu ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. A e D eu não tenho fluxo porque é a parede sólida. Entre B e A eu tenho uma velocidade uniforme, né? Que eu consigo calcular, daí o fluxo de massa por aqui. B e C é o que eu quero saber, o quanto que está saindo por aqui, M ponto. E C e D eu tenho daí o meu perfil também, eu quero calcular o M ponto e CD também, né? Então eu vou fazer essa análise na superfície de controle, nas superfícies AB, BC e CD, certo? Repetindo aqui, eu tenho aqui na superfície de controle ρ v escalar dA igual a 0. Então eu vou ter a integral na superfície AB de ρ v dA mais a integral em BC de ρ v dA mais a integral de CD de ρ v dA. Aqui não é um menos, hein? Aqui é um ponto escalar igual a 0. O que eu quero, qual é a minha incógnita? É isso aqui. Minha incógnita é o M ponto BC. Ok? Então eu tenho que achar esse e esse, né? Se eu achar esses dois, eu consigo calcular o M ponto BC. Então, vamos fazer por partes aqui. M ponto BC igual, vou só repetir, só porque agora eu vou jogar para fora, AB ρ v dA menos CD ρ v dA. Ok? Vamos dar uma olhada agora como é que fica em questão dos sinais. Mas vamos lá, primeiro BC igual integral de 0 até a espessura da minha camada limite de ρ, aqui menos, né? Estou vendo a parte AB. ρ, U, meu vetorzinho I, W, que é a espessura da placa, dy, isso aqui é o meu dA, né? Vezes menos I. Por quê, gente? O meu elemento dA de área, ele é nessas considerações que a gente fez, né? Ele é vetorial e aponta para fora. Eu posso dizer que é um dA escalar vezes um menos I aqui. Opa, menos I aqui, né? Porque está apontando para fora e o escoamento está entrando. Né? Então, a multiplicação entre o UI, que é o meu vetor velocidade, nesse caso, vezes o dA, vai dar negativo. Porque um está entrando, o outro está saindo. Então, eu vou ter... isso aqui seria o meu dA, né? E aqui é o meu V. Certo? Isso menos o quê? Eu tenho que levar em consideração o CD também, né? Então, integral de 0 até a espessura da camada limite. Eu estou usando a espessura total por quê? Porque o meu volume de controle é esse retângulo. E aqui eu tenho esse comprimento, né? De ρ e U, que é o meu U máximo, né? Agora eu vou colocar a equação da velocidade, do perfil de velocidade ali. 2y, espessura de camada limite, menos y quadrado, y sobre espessura de camada limite ao quadrado, w dy, agora aqui é
positivo, porque se eu olhar aqui, a minha área por onde ele está passando, né, essa daqui do CD, tá? Ela vai estar, opa, para o outro lado. Deixa eu apagar, eu apontei negativo. Ela vai estar apontando para fora da minha superfície de controle. Ela é positiva. Esse aqui, o meu DA, tem um I positivo. E a minha velocidade também tem um I positivo, porque ela está para cá, né? Então, no caso, entrou aqui o I positivo, aqui também. Isso aqui é o meu V. Isso aqui é o meu DA. Eu coloquei esses I's positivo e negativo para saber como é que vai ficar no final, ok? Então, vamos desenvolver um pouco mais isso aqui. Meu M ponto, porque é uma vazão, né? Meu M ponto BC vai ser igual a menos ρ U, U maiúsculo é o U máximo, né? W, Y de 0, aqui eu já integrei, até a espessura da camada limite, vezes 1 menos 1, né? Que eu tenho menos 1 com um menos I com I, aqui vai dar um sinal negativo. Então eu tenho que multiplicar por um sinal negativo. Ok? Menos ρ U da integral, né? Usando dos limites 0 até a camada limite, de 2y sobre delta minúsculo, né? A espessura da camada limite, menos y quadrado sobre a espessura da camada limite ao quadrado. Então isso aqui vai dar 2y quadrado sobre 2 delta menos y ao cubo sobre 3 delta ao quadrado, né? Vezes w, isso aqui analisando de 0 até a espessura da camada limite, vezes 1, porque o sinal aqui é positivo, né? Mais 1, vou deixar bem claro, ok? Então, vamos resolver isso aqui. Eu vou ter aqui o meu MBC é igual, usando os limites, é ρ U W delta menos ρ U 2 delta aqui ao quadrado menos delta ao cubo ao quadrado W. Substituindo os valores de tudo isso aqui, eu consigo achar que a vazão máxima que passa por BC é de 0,037 kg por segundo. Vocês podem depois calcular isoladamente quanto que é a que passa por AB, para ver o quanto que isso aqui é significativo, né? Mas então vocês viram que a gente aplicou a conservação da massa quando eu tenho um perfil de velocidade não uniforme ao longo de uma seção transversal. É bem esse o equacionamento que eu uso, certo? Foi pegar o que a gente viu na aula, isso aqui, né? O teorema de Reynolds, de transporte Reynolds aplicado para a massa, que daí eu tenho massa total e substituo por 1, né? No caso aqui seria aquele o N que a gente viu, e aqui o eta, né? E a gente aplicou e chegou nessa condição, né? Conseguiu encontrar para quando eu tenho um perfil de velocidades não uniforme. No caso era um pouco diferente, mas qualquer um não uniforme eu posso aplicar isso para encontrar. Integrar na área de superfície, né? Pessoal, tanto esse quanto o outro exemplo que eu fiz, eles são exemplos do livro. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem acompanhar o vídeo, acompanhar o livro, né? É bom dar uma lida em todos os exemplos do livro. Eu não vou ter tempo de passar tudo isso com vocês, mas eu peguei exemplos já resolvidos justamente para vocês conseguirem acompanhar depois passo a passo. Eu coloquei na lista porque eu sei que não são muito triviais esses, então vocês podem ir resolvendo junto com a lista, junto com o livro, quer dizer. A água sai de um bocal estacionário e atinge uma placa plana conforme mostrado. A água deixa o bocal a 15 metros por segundo, a área do bocal é de 0,01 metro quadrado. Considerando que a água é dirigida normal à placa e que escoa totalmente ao longo dela, determine a força horizontal sobre o suporte. Então ele quer saber qual é a força horizontal, um Fx aqui, né? Só em x, ele não quer saber o quanto que eu estou segurando por conta do peso da placa, né? Ele quer saber só o Fx, certo?
Então eu tenho aqui um escoamento que vai bater na placa. E aqui eu tenho daí uma área de seção transversal e uma velocidade. Certo? Então vamos iniciar. Nesse caso, gente, a gente vai usar o teorema de transporte de Reynolds, né, para a quantidade de movimento linear, que daí eu tenho que eu consigo achar a força nesse caso, né? Então eu vou ter que a minha força resultante aqui vai ser d dt integral volumétrica de velocidade v ρ dv mais integral na superfície de controle de v ρ v dA, né? A gente fez esse desenvolvimento inteiro antes, né? A minha força vai ser frx, força resultante em x, igual regime permanente, eu corto isso aqui, né? Então eu tenho só que achar a integral da superfície de controle. Eu estou olhando no eixo x, então a minha velocidade é o u, né? Já é a componente em x, ρ v dA, certo? A minha força resultante, ela tem uma componente de força de superfície em x e força de corpo em x. Força de corpo eu estou ignorando, né? Não tem a gravidade agindo ali, eu não estou considerando mais nenhum esforço, alguma coisa eletromagnética nem nada, né? Então eu vou ter só a força de superfície em x. Se eu for analisar o que tem aqui no desenho, eu pulei um slide. Eu tenho a pressão que está chegando desse elemento, né? E eu tenho também somada a pressão atmosférica nesse lado. Mas eu também tenho a pressão atmosférica nesse lado, né? Então eu vou trabalhar só com... eu vou ignorar a pressão atmosférica, porque ela está agindo nos dois lados. Então eu tenho que analisar qual é a pressão que está chegando da quantidade de movimento linear que sai do bocal. Ok? Então olhando o que eu mostrei no desenho, né, eu tenho que a minha força de superfície em x é igual a pressão área, que age para um lado, menos pressão área, corta, menos FRX, porque é a minha reação, né, que está segurando do outro lado, igual a integral da superfície de controle de U ρ v dA, certo? Então eu posso mudar o sinal, botar para cá o sinal negativo, mudo para o outro lado, né? Daí eu consigo encontrar então meu FR de x igual a integral da superfície de controle de U ρ v dA. O que está acontecendo, gente, aqui? Eu tenho que a minha velocidade, ela está vindo para cá, e o meu dA, que eu estou analisando, está vindo para cá, né? Isso porque eu estou olhando como um volume de controle. Vamos fazer o desenho aqui. Eu tenho aqui o escoamento chegando na placa, né? Ele vai refletindo. Aqui eu tenho a placa. Meu volume de controle vai ser isso aqui, ó. Eu tenho a placa sólida aqui, né? Deixa eu refazer aqui que não ficou muito bem desenhado, né? Vamos botar outra cor aqui. Então eu tenho a água chegando, né? Ela sai. Vamos pegar um volume de controle maior. E aqui eu tenho a placa. Então aqui eu tenho a placa. E eu vou pegar daí como volume de controle tudo isso aqui. Aqui eu tenho uma superfície de controle por onde eu tenho escoamento, né? Aqui também. Aqui eu tenho uma força, né? Um RY aqui de reação. E aqui eu também tenho um escoamento, né? Passando. Então esse eu peguei meu volume de controle. Acontece que a área que eu estou analisando, a velocidade de entrada é aqui e a minha área
de entrada é na superfície de controle é a oposta, né? Então eu tenho um sinal negativo aqui agindo. Com isso, a minha força resultante em x, né? Ela vai ser igual a U, Rho, U, A, né? O sinal sumiu porque eu tenho uma entrada, entrou no positivo, mas a área de entrada era negativa. Isso vai ser igual a 2.250 newton, ok? Isso é o que eu tenho que aplicar para positivo aqui, né? No FRX para resistir ao movimento. Vamos para o próximo então. A água escoa em regime permanente através do cotovelo redutor de 90 graus, mostrado no diagrama. Na entrada eu tenho a pressão absoluta de 220 kPa. A exceção transversal é de 0,01 m². Na saída tem outra área. E a velocidade média é 16 metros por segundo. O cotovelo descarrega para a atmosfera. Determine a força necessária para manter ele estático. Então vamos pegar como volume de controle esse aqui, ó. Pegar a saída dele, certo? Vou refazer o desenho ali, colocando também já as pressões. Ok, aqui eu fiz o desenho, né? Então eu tenho nessa condição o escoamento entrando, eu defini esse como meu volume de controle, o escoamento saindo para cá e ele é descarregado na pressão atmosférica. Então, se eu fizer um desenho da pressão agindo em volta da superfície de controle, né, em volta do volume de controle, eu vou ter que aqui eu tenho uma parcela um pouco mais elevada e tudo isso aqui vai ter essa magnitude de pressão atmosférica. Então, se eu extrair a pressão atmosférica do sistema, eu vou ter aqui a minha pressão P1, né, P1G, que é a gauge ou a manométrica. Aqui eu tenho um trabalho dentro do meu volume de controle, né, o trabalho não, peso do sistema, o RY e o RX, as reações. Ok? Então vamos para a equação básica, né, de quantidade de movimento linear. As condições que eu vou fazer são que o escoamento uniforme nas seções, pressão atmosférica absoluta, coloquei um valor, escoamento incompressível, desprezar o regime permanente, né, desprezar o termo, né, porque eu estou considerando regime permanente, e desprezar o peso do cotovelo e da água no cotovelo. Então eu estou fazendo algumas considerações. Fazendo isso, eu vou ter que o meu F é igual a Fs mais Fb, vou botar o vetor em todos, é igual a aí o teorema de transporte de Reynolds aplicado no meu volume de controle, né, para a quantidade de movimento angular. Opa, o dv não é a área que tem que é vetorial, né? Daí eu vou ter um produto escalar ali. Mais integral na superfície de controle de v rho v dA. Ok? Isso aqui eu vou considerar zero, né? Porque eu tenho um regime permanente. E eu também, isso aqui daí é da quantidade de movimento linear. E eu posso fazer a mesma coisa para a conservação da massa, né? De integral do volume de controle de ρ dv mais integral na superfície de controle de ρ v dA. Aqui isso igual a zero. Aqui para a massa. Isso aqui também vai ser zero por conta do regime permanente. Ok? Eu vou também desconsiderar a força de corpo em B aqui, né? FB. E olhem só, eu vou ter, para fazer o somatório das forças aqui, né? Eu tenho que meu Fs, força de superfície, ela vai ser igual a o R de x e ao esse F, essa força devido à pressão, a P1, né? Então vou ter que igual ao F de x, ou Rx, quer dizer, mais a P1, que é a força relativa ao P1 é P1G vezes área 1, né? Então vamos lá. P1G vezes área 1 mais R de x igual a integral da área 1
de U ρ V dA, certo? Eu tenho que naquela direção, na componente x da velocidade que está entrando, pela velocidade v só ter a componente u, eu posso dizer, né, que o v1 igual a u, né? Porque eu só tenho velocidade ali, ele está entrando perpendicular à minha área de seção, minha velocidade v1, ok? Então vamos lá, eu vou isolar o Rx, que é o que eu quero saber, né? O esforço no cotovelo. Rx igual a menos P1 a 1 mais a integral da área, fazendo essas considerações que eu falei, vai ficar U1 menos, opa, o menos está dentro do parênteses, menos a ρ V1 A1. Como V1 igual a U, vou ter que meu Rx igual a menos P1 G, né, o gauge aqui, A1 menos ρ V1 ao quadrado A1, a área da seção. Para determinar a velocidade V1, eu preciso agora usar a conservação da massa. Conservação da massa. Ok? Então eu tenho que na conservação da massa integral na superfície de controle de ρ V dA para a superfície de controle que eu tenho é igual a integral na superfície A1 de ρ V dA mais a integral na superfície A2 de ρ V dA. Façam aquele exercício, isso igual a zero. Aquele exercício de ver aonde que os sinais estão, mas desenvolvendo isso eu vou ter menos ρ V1 A1 mais ρ V2 A2 igual a zero. Desenvolvendo isso eu vou ter que meu V1 é igual a 4 metros por segundo. Daí eu substituo lá e eu vou conseguir daí que o meu Rx, substituo nessa equação aqui, né? Meu V1, eu vou ter que meu Rx é igual a menos 1,35 kN, que faz sentido ser negativo, porque eu tinha desenhado ele para a direita e ele está resistindo ao movimento para a esquerda, né? Que eu tenho a pressão decorrente da quantidade de movimento linear do escoamento e eu tenho o R resistindo para estar em equilíbrio, ok? Vou fazer a mesma análise agora para y, né? Então vou ter que o meu FSY igual a mais FB, né? Mas o FB eu vou cortar. Ah, não, agora eu tenho FB, né? Eu tenho força da gravidade ali agindo em Y, né? Então FSY mais FBY igual a RY mais FBY, que é a força de superfície ali, eu só vou ter o RY olhando o desenho que eu tinha feito antes, né? Aqui. Só tenho esse RY de superfície e a de campo eu tenho daí o meu W aqui. Igual a integral na superfície de controle de V ρ Vzão dA, que é igual a integral para A2 de V ρ Vzão dA. Isso porque o meu Vzinho para 1 é igual a zero, né? Minha área de 1. Eu não tenho a componente V na área 1, né? Que é o escoamento está entrando perpendicular a uma área 1 ali, eu só tenho componente em X, não tenho em Y. Certo? Na verdade, o enunciado ele fala para desconsiderar esse FB, o peso da massa toda, então já vou tirar ele agora, mas eu poderia carregar ele até o final, né? Então eu vou ter que meu RY igual, vamos manter, porque vai que algum exemplo pede ele, eu joguei o FB para o outro lado, menos FB de Y, mais fazendo a integral ali, né? Eu vou ter que o meu V2 igual a Vzinho 2, né? Eu só tem essa componente. Então, mais
V2 ρ V2 A2. Estou considerando também que a distribuição de velocidade nessa área de seção transversal é constante, né? RY igual a menos FBY mais ρ V2 ao quadrado A2. Fazendo todas as substituições, eu vou ter que o meu RY igual a... Deixa eu só um instante. Aqui o sinal está ao contrário, né, gente? Aqui é para ser um menos. Né? Porque eu tenho daqui o menos J aqui. Isso porque se vocês olharem aqui, né, a minha componente dA vai estar para cá e a componente V2 vai estar para cá, né? Os dois negativos. Então ali seria positivo, mas eu tenho que meu V2 é igual a menos 16 metros por segundo. Então vai entrar mais um sinal negativo na hora que eu passar esse V2 para o módulo V2 maiúsculo, né? Então aqui ele é negativo, esse V2. Então menos vai dar o contrário, né? Digo aqui é mais e aqui é um menos, porque esse aqui é o positivo porque eu tenho os dois indo para baixo, né? Minha área está saindo para baixo, meu dA e o meu V2. Então isso aqui é positivo, mas o meu Vzinho é negativo, então aqui inverte, né? Deixa eu apagar, que é menos mesmo. Substituindo todos os valores, isso vai me dar um RY de menos 639 newtons. Menos por quê? Quer dizer que na forma que eu desenhei está errado, né? Então vocês imaginam aqui, né, que eu tenho um escoamento saindo, ele vai tentar empurrar o meu sistema para cima e para compensar isso eu tenho uma força de reação Y que vai estar apontada para baixo. É por isso que ela deu negativo, porque eu primeiro direcionei ela para cima, mas na verdade essa força vai estar resistindo para baixo. Se eu não tivesse essa força, meu sistema ia se deslocar para cima, devido a essa massa de água que está sendo rejeitada pela área 2, né? Ela está jogando água para cá. Então, eu tenho uma quantidade de movimento, vai criar um esforço no sentido de levantar esse joelho, e a minha reação vai ter que segurar ele no lugar. Minha reação em Y vai ser para baixo, então eu desenho ela para cima, o sinal indicou que eu desenhei errado ela, né? Então é importante isso, tomar cuidado na hora de ver os sinais. Vamos para o próximo. A área sombreada mostrada está em um escoamento onde o campo de velocidades é dado por... Eu tenho aqui o campo de velocidades, eu tenho as constantes A, B e C. Escreva uma expressão vetorial para o elemento sobre a área sombreada. Avalie as integrais sobre a área sombreada. Pessoal, aqui o meu elemento de área, minha área sombreada é essa, né? Então, meu elemento dA, eu posso dizer que ela vai ser o dy dzi menos dx dzj. Ok? Eu só tenho um componente em i e em j, né? Em k eu não tenho porque essa área ela é perpendicular ao meu eixo, né? Ao contrário, né? Ela não tem componente no meu eixo z, né? Essa área teria, essa área sombreada não. Então eu tenho o meu elemento dA como essas duas componentes. Então vamos escrever aqui com calma. dA igual dy dz, a parcela em i, menos dx dz, parcela em j. E eu também tenho que a velocidade, substituindo os valores já de a, b e c, vai ser igual a menos 2xi mais 2yj mais 2,5 de k. Ok? Nós vamos também precisar da equação da superfície, né?
Então a gente pode dizer que y igual a... Isso aqui é trigonometria, né, pessoal? X ou x igual a 2 terços de y. Ok? Então vamos fazer agora a integral da área v dA. Aqui o v de volume. Deixa eu só corrigir. V de velocidade. Eu tinha botado v de volume. V dA, né, que ele pediu para avaliar, igual integral da área de menos ax i mais by j mais ck vezes, daí eu tenho a velocidade vezes o dy dz i menos dx dz j. Parece um pouquinho complicado, mas é só ir fazendo parte a parte, tá, gente? Com calma aqui. Tá difícil escrever no cantinho ali. Então eu vou avaliar de 0 a 2, integral de 0 a 2, de 0 a 3, de menos ax dy dz, menos integral de 0 a 2, de 0 a 2, by dx dz. Isso aqui vai ser igual, estou botando só o passo a passo que eu tinha feito antes, né? 2 dz, que é um zero, integral de 0 a 3, 2 terços de y dy menos b, integral de 0 a 2 dz, 3 meios de x dx. Isso vai dar igual a menos 2a, 1 terço de y quadrado, variando de 0 a 3. Depois que eu fiz a substituição pela equação da superfície, né, que a gente tinha visto antes, menos 2b 3 quartos de x quadrado, 0 a 2. E agora eu acho o meu Q, porque eu fiz a integral de velocidade vezes dA, né, gente? Então eu tenho 1 metro por segundo vezes metro quadrado, metro cúbico por segundo, né? Então esse é o meu Q, minha vazão volumétrica. E a segunda integral, deixa eu só ver aqui, mas eu acho que daí pede a quantidade de movimento. Não. É V, VDA. Primeiro fazer essa primeira. Q igual a menos 24 metros cúbicos por segundo. Ok? E da segunda integral, eu vou colocar só o resultado, porque tem todo esse desenvolvimento, daí vocês podem fazer. Vai ficar, deixa eu abrir aqui, igual a segunda, né? 64i menos 96j menos 60k metros na quarta por segundo ao quadrado. Certo, gente? Era isso que eu tinha para passar. Essa mesma eu vou repassar com vocês no nosso encontro síncrono. E até a próxima, né? Boa avaliação na próxima semana e depois a gente se vê com conteúdo novo. Um abraço.